Bom, pessoal, a gente está aqui com o gráfico aberto do índice Bovespa, um gráfico semanal, onde cada candle representa o movimento do preço dentro do período de uma semana. A gente tem aqui na tela três indicadores. A gente tem a média móvel exponencial de 21 períodos, que vai calcular a média dos últimos 21 períodos que a gente colocou aqui no gráfico. Se vai ser semanal, ele vai calcular a média das 21 últimas semanas. Se for no diário, ele vai calcular a média dos últimos 21 dias. Se for 4 horas, ele vai calcular a média dos últimos 21 períodos candles de 4 horas ali. E aqui a gente tem o MACD, a gente tem o RSI estocástico. Então a gente está com três indicadores na tela, no gráfico do Ibovespa, dentro do período semanal. Então, a gente vai traçar aqui agora algumas regiões de suporte e resistência, para a gente identificar os pontos de retração. Bom, a gente vai traçar aqui embaixo primeiro, que é uma região importante que o preço atingiu no dia 16 de março desse ano, que é uma região de suporte importante, que havia sido testada em 3 de julho do ano passado. Tá, é uma região importante aqui, que mostra quando o preço atingiu essa região, ele logo mostrou força compradora e está se iniciando uma pernada de alta. Vamos traçar mais uma região aqui, que o preço ficou lateral. Essa outra região aqui, que o preço rompeu. E essa outra região aqui, que ele chegou agora no final da semana passada. Essa outra e aqui. Bom, vamos analisar aqui dentro do semanal o que os indicadores e nossa análise de price action está dizendo. A gente tem no price action uma região de suporte importante, que o preço chegou no dia 9 de março desse ano, com o aumento da crise do coronavírus. A bolsa chegou a bater 61 mil pontos no dia 16 de março. O nosso indicador RSI estocástico chegou na sua região sobrevendida, mostrando que o preço estava sobrevendido e que em qualquer momento poderia entrar uma força compradora. Então a gente tem uma região de suporte, a gente tem um indicador mostrando que o preço está sobrevendido, a gente tem dentro do price action um candle que engolfou o candle da semana anterior, porém não conseguiu fechar acima da mínima do candle anterior, mas já era um sinal forte. Então a gente tem uma região de suporte, um candle de força compradora, um indicador mostrando que o preço estava sobrevendido, e na próxima semana a gente tem uma recuperação forte do preço da bolsa. E aqui o nosso MACD atrasado dentro do semanal nos dava que ainda existia força vendedora. A nossa média, preço caminhando abaixo da média, quer dizer que a tendência ainda é de baixa. Tudo isso dentro do gráfico semanal da nossa bolsa, onde cada candle desse aqui representa o movimento do preço dentro de uma semana. A gente vai agora para o gráfico diário. Dentro do diário, aqui o preço chegou aqui na região dos 62 mil pontos, 61 mil pontos, que a gente estava analisando lá. Ficou brigando aqui, essa região, uma região extremamente forte, compradora. O preço brigou e não conseguiu ultrapassá-la. Então mostra que o preço brigou e não conseguiu romper essa região. Dentro do diário, o MACD já apontava o início da tendência de alta, o estocástico cruzando várias vezes para cima e para baixo, buscando a parte superior do gráfico, mostrando que a briga estava forte ali entre compradores e vendedores. Então ficou meio desconfigurado o indicador aqui. Ele cruzou várias vezes para cima e para baixo dentro da região de sobrecompra. E a gente tem a média aqui mostrando que o preço começou a caminhar acima da média, que ele ficou dentro de um range aqui acumulado na região dos 74.500
a região dos 82.195. Ficou nessa região acumulado bastante tempo. Porém, o MACD estava mostrando que a tendência principal é essa de alta e a média móvel também mostrando que a tendência é de alta. Então, o preço na sexta-feira passada fechou encostando numa região importante de interesse vendedor, que é a região dos 97 mil pontos, que é uma região que foi rompida no dia 5 de março desse ano e que jogou o preço lá para baixo. E na sexta-feira o preço voltou a testar essa região. Chegando lá, ele mostrou força vendedora, fechou com um sinal interessante no price action de venda. Porém, o nosso indicador, nossa média móvel, está mostrando que a tendência principal é de alta, o nosso MACD mostrando que a tendência principal é de alta, e o nosso estocástico está mostrando que o preço não corrigiu ainda e que ele vai precisar corrigir. Então a gente tem uma região de resistência, a gente tem um sinal de força vendedora e a gente tem o preço que não corrigiu ainda, porém a tendência é de alta. Então durante a semana a gente vai esperar uma correção e uma continuação da tendência de alta. Então vamos traçar alguns pontos aqui. O preço pode chegar. Lembrando que a gente está dentro do gráfico diário, onde cada candle desse representa o movimento do preço dentro de um dia de negociação. Vamos para o gráfico de 4 horas. Dentro do 4 horas, o preço já está fazendo uma correção no estocástico. O pessoal já começou a desfazer um pouco das posições. Então ele está fazendo uma pernada de correção. E vamos aguardar na próxima semana. A princípio, na próxima semana a gente espera uma correção, uma continuação da tendência de alta. Até ele mudar a estrutura do preço. O que é a estrutura do preço? É quando ele começa a fazer topos e fundos descendentes e começa a romper a região de suporte e testar. E aí ele vai mostrar que entrou uma tendência ali de baixa, uma correçãozinha. A princípio ele está fazendo topos e fundos ascendentes dentro do 4 horas, dentro do diário, dentro do semanal. Então nossa tendência maior, tendência de alta, aguardando uma pernada de correção para poder voltar a subir. Vamos colocar algum indicador aqui para a gente analisar dentro do diário. Vamos colocar o Dow Jones só para a gente ver como é que tá. O S30. Bom, a gente foi aqui no maisinho, colocou mais um ativo na tela, a gente analisar em conjunto com a bolsa. Aqui do lado direito a gente tem a cotação da bolsa brasileira, do lado esquerdo a cotação do índice da bolsa americana lá, o S30. Então a gente pode ver a correlação dos dois é totalmente no mesmo sentido, né? Eles caminham junto. Quando a bolsa brasileira sobe, o Dow Jones também sobe e vice-versa. Então, analisando o índice da bolsa, o S30, o Dow Jones, mostra que ainda o preço tem espaço para dar uma subida. Está caminhando próximo numa região de resistência. Da mesma forma, a bolsa brasileira. Então, os dois eles caminham no mesmo sentido. E vamos olhar aqui agora o dólar, o índice do dólar americano, que é o Dollar Index, que é a força média força do dólar perante as principais moedas no mundo. Então aqui desse lado a gente tem a cotação da bolsa brasileira, desse lado a cotação do dólar index. Então a gente vê que o dólar, o índice do dólar americano chegou numa região importante de suporte, e no mesmo momento que ele chegou numa região importante de suporte, a bolsa brasileira chegou numa região importante de resistência. Então os dois caminham inversamente. Quando o dólar index está descendo, está desvalorizando, a bolsa brasileira está valorizando.
são inversa, eles caminham de forma inversa. Então, a princípio, a gente tem a bolsa numa região de resistência e o dólar numa região de suporte. O dólar numa região de suporte, ele pode buscar uma correção até a casa dos 98,95. Hoje ele está nos 96,97. Está na casa dos 97 pontos e pode buscar a região dos 98,87, 99 pontos. Já que ele está numa região de suporte, quando o preço chega numa região de suporte, a gente imagina que ele vai mostrar uma reação compradora. Quando ele está numa região de resistência, a gente imagina que ele vai mostrar uma reação vendedora. E já que eles caminham inverso, então a gente espera aí na próxima semana uma correção da bolsa e uma correção do índice também. Então, é isso.